Olá, estamos aqui trazendo uma reflexão neste programa diário de oração, uma reflexão bíblica para você que todos os dias acompanha pela Rede Século XXI essas mensagens de esperança, de fé, de força, de motivação. Todos nós gostamos e precisamos disso, não é? E a palavra de Deus, claro, ela sempre deve ser a nossa referência. Principalmente para nós, católicos, cristãos, que entendemos a palavra de Deus como uma referência, deve ser mesmo, viu? Então, às vezes, nós procuramos tantas coisas aí de meditação e esquecemos que a palavra de Deus, ela é a nossa referência e tem tudo aquilo que a gente precisa para refletir e para ser um pouco melhor. Nesse dia, a gente vai falar sobre João, exato, um dos trechos, não sobre João especificamente, mas sobre o Evangelho de João. Numa das passagens muito conhecidas, nossas passagens, essa passagem que a maioria conhece, ou pelo menos tem um pouco de acesso a ela, que é sobre a multiplicação dos pães. Na verdade, não é só sobre a multiplicação dos pães, mas a ideia é trazer uma das perguntas que Jesus faz a Filipe. Depois a gente entende que essa pergunta que Jesus faz a Filipe é para colocá-lo à prova, porque Jesus sabia muito bem o que deveria fazer. Aliás, Felipe deveria estranhar um pouco Jesus fazer aquela pergunta para ele. A história é a seguinte, a multiplicação dos pães você conhece. Porém, antes da multiplicação, quando Jesus percebe que aquela multidão estava ao seu redor, e era muita gente de fato, porque as pessoas ouviam Jesus, seguiam Jesus, e onde ele estava todos procuravam estar, porque ali alguma coisa boa iria acontecer. E por causa dessa multidão que estava há muito tempo acompanhando, Jesus disse, olha, e agora? Como é que a gente vai fazer para ajudar essas pessoas, para dar de comer a essas pessoas? E aí Jesus faz a seguinte pergunta para Filipe. Pois é, tanta gente, onde é que nós vamos comprar pão para matar a fome deles? Se eu fosse Filipe, eu ficaria desconfiado com essa pergunta de Jesus. Porque depois o evangelista João diz assim, Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Ele só colocou Filipe à prova, não só ele como os outros discípulos, para ver o que eles iriam fazer. Na verdade, é como se Jesus quisesse testar a fé daqueles apóstolos, daqueles discípulos. Olha, vocês estão o tempo todo me seguindo, veem aquilo que eu faço, compreendem mais ou menos aquilo que eu faço, já ouviram todas as minhas palavras. Será que eles ou vocês têm fé o suficiente naquilo que vocês já viram e já ouviram? E Jesus os coloca à prova por causa disso. É como se Jesus quisesse testar esses discípulos, dizendo, olha, e agora? E foi aí, claro, que a partir do bom senso de alguns, a multiplicação dos pães foi feita. As pessoas partilharam aquilo que tinham, e não só partilharam aquilo que tinham, mas de fato algo inacreditável aconteceu, que é justamente a multiplicação desses pães. Não só a quantidade de partilha, o que cada um tem foi colocado em comum, mas o fato de esses pães terem dado de fato e terem sobrado tanto. Ter sobrado tanto. Por isso, a multiplicação dos pães. Não só pela partilha, mas pelo mistério que aconteceu ali. Às vezes as pessoas têm essa leitura dizendo que a multiplicação só foi possível porque eles dividiam os pães entre eles. Ah, um trouxe um bolo, um trouxe um pão, um trouxe alguma outra coisa, um doce, sei lá, e cada um dividiu e todo mundo pôde comer porque todos foram solidários uns com os outros. Claro, aí está a essência. Mas o milagre de fato está além disso. Esse foi uma parte do milagre. Mas de fato um mistério aconteceu para que todos pudessem comer bem e para que muitas coisas pudessem sobrar. E aí, claro, a gente entende que Jesus faz essa pergunta para a gente também. Sabe quando você está naquele momento difícil, onde as coisas precisam ser resolvidas, onde todas as pessoas esperam de você alguma solução, ou alguma coisa que você precisa dizer e deve dizer de uma maneira um pouco mais contundente, mais verdadeira, acreditando naquilo que você faz, e vivendo aquele momento de sofrimento ou de dificuldade, onde você tem que dar uma resposta, é como se Jesus perguntasse para você, e aí? O que é que você vai fazer? Como é que você vai resolver esse problema? Na verdade, eu entendo que Jesus, às vezes, procura testar essa nossa fé também. É claro que muitos podem dizer assim, não, Deus não fica testando a nossa fé. É claro, eu também acho que Deus não fica o dia inteiro testando a nossa fé. Ele nem tem tempo para isso. Mas estou dizendo que, às vezes, em alguns momentos, a gente percebe que é um teste para provar um pouco como é que eu reajo, como é que eu lido com esta ou com aquela situação. E aí a gente tem que começar a pensar de fato, olha, será que eu estou testemunhando essa fé como eu deveria? Será que de fato eu estou acreditando piamente naquilo que eu preciso realizar? Ou será que eu estou o tempo todo, ao ouvir essa palavra de Jesus, ou essa provocação de Jesus,
Será que eu consigo dar uma resposta pertinente àquilo que Ele quer de mim? É por isso que hoje a gente precisa tomar isso como uma referência, esse trecho de João, da multiplicação dos pães. Sentir como se Jesus o tempo todo perguntasse isso para a gente. É bonito isso. Quando a gente faz a leitura na liturgia das horas, nos salmos, que a gente repete os refrões, que a gente acompanha os salmos, faz aquele salmo ficar ali o tempo todo sendo ouvido como refrão meditativo, a gente se faz essa pergunta: o que é que Deus quer de mim nesse momento? Quais são as coisas que eu preciso pensar, entender, resolver? Como é que eu tenho isso? E aí a gente, claro, começa a entender que a palavra de Deus vai devagarzinho tomando conta da vida da gente. E é isso que a gente chama de amadurecimento na fé, é aquilo que a gente conversou aqui outro dia. É preciso viver esse amadurecimento na fé. E a gente vai fazendo isso a partir dessas pequenas coisas, sendo provocados por Jesus. Quando a gente está muito desanimado, que as coisas não funcionam, a gente deixa tudo para lá, a gente sempre se percebe e ouve essa voz de Jesus. E aí, o que é que você vai fazer? Como é que você vai dar, em uma palavra figurada, lógico, no sentido figurado, como é que você vai dar alimento a essas pessoas se você não tem condições de fazer isso? Dinheiro não tem para comprar. E aí? Às vezes nós precisamos nos mergulhar, de fato, nessas passagens, principalmente no Evangelho de João, que não é tão narrativo ou tão descritivo, para entender a atitude de Jesus, ou compreender, melhor dizendo, qual era o objetivo de Jesus diante de uma atitude que ele teve. Ou perguntar isso para Filipe, ele tem de fato em si, olha, até que ponto essa pessoa me segue porque acredita nas minhas palavras? Qual é o interesse que essa pessoa tem em me seguir? O que é que essa pessoa busca ao deixar tudo para estar ao meu lado? Uma promoção pessoal, uma satisfação pessoal, uma realização pessoal ou alguma coisa maior do que isso? Então essas são as provocações que a gente tem de Jesus. Isso ao longo da nossa vida, não só um instante, mas ao longo da nossa vida nós temos essas provocações feitas por Jesus. E é aí que nós temos que estar cientes de como a gente pode viver essa resposta ou dar essa resposta. Pode ser que a gente não tenha essa resposta hoje, pode ser que a gente não tenha essa resposta amanhã, mas ao longo da nossa vida a gente vai tendo essas respostas provocadas, aliás, frutos das provocações que Jesus faz na nossa vida. E quando a gente tem isso, pelo menos como referência, a gente consegue entender onde Jesus quis chegar. Eu sei que não é fácil isso, nem sempre é fácil. Para nós padres também não é fácil isso, mas a gente precisa procurar isso. A gente precisa entender essas provocações que Jesus vai fazendo na nossa vida. Então, por isso que essa reflexão de hoje te ajude a compreender melhor, de fato, que algumas coisas nós temos condições e precisamos resolver nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Precisamos da força de Deus, da provocação de Deus, sem sombra de dúvidas. Mas diante das crises, com a ajuda dele, obviamente, mas a atitude deve ser nossa. E nós devemos procurar dar respostas a essas provocações de Jesus. Fique na paz de Deus, com a bênção desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Deus.